Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz, como fala a palavra, que excede a toda inteligência, que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Então, boa noite também. A gente acolhe todos aqueles que nos estão ouvindo através da web rádio. Então, que a paz do Senhor esteja na sua casa, entrando na sua casa. E, para quem não me conhece, né, principalmente o pessoal que estiver nos ouvindo de casa, meu nome é Derlan, sou casado, funcionário público, tenho 39 anos, sirvo aqui nessa comunidade. E a gente serve na Igreja Católica, através da Renovação Carismática Católica, né, há uns 15 anos. A Wanda já, esses dias, na reunião de núcleo, né, o Senhor nos deu palavras realmente maravilhosas para nós, né, e nos levou a esse tema. Como é que está aí na lembrancinha? Deixe-se moldar pelo Espírito Santo, né? Que as palavras que vieram para nós, falava de moldar, falava de ser conduzido pelo Espírito Santo, falava também de batalha, né? E essa foi a inspiração para nós. E o Senhor realmente nos convida a sermos moldados por Ele. O Espírito Santo quer nos moldar, quer nos conduzir, quer dar direcionamento para nossas vidas. E isso é o que pode haver de mais maravilhoso. Então, vamos pegar a nossa palavra, a Bíblia, pegar a palavra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. Nós vamos ler de 1 a 10 para a gente contextualizar. João 3, versículos de 1 a 10. Na Bíblia Maria, página 1386. Então, quem não tiver com a palavra, junte com o irmão que está aí, para que a gente possa ler. Amém? Amém ou misericórdia? Então vamos ler. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que faz se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. É a frase que está na lembrancinha, né? Não te maravilhes que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora estas coisas. Palavra da salvação. Interessante, isso aqui é uma passagem muito conhecida, e quando eu tive meu encontro pessoal com o Senhor, e descortina-se uma visão espiritual, que eu li essa passagem e falei assim: agora não preciso que ninguém mais me fale. Eu experimentei isso aqui, né? Esse nascimento, esse ser conduzido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Eu entendia o Senhor estava falando aqui, o que está escrito. Mas é muito interessante
que há uma ignorância, e ignorância que mata, como diz a palavra, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, por essa falta de conhecimento, por essa ignorância, morrem. Porque Jesus fala para Nicodemos: és doutor em Israel e ignora essas coisas. Então Nicodemos, ele não sabia dessas coisas, desse nascer novamente, né? A gente até pode dar um desconto, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda em Pentecostes. Então a gente pode até dar um desconto, mas ele era doutor em Israel e não sabia dessas coisas, não entendia isso. E a gente vai lembrando, né? E quando eu meditava aqui, o Senhor me levava àquela passagem que está em Atos 19, 1, 3, não precisa pegar, que Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra uns discípulos de João Batista. Aí ele pergunta, né? Se eles abraçaram a fé, né? Se eles receberam o Espírito Santo. Esses discípulos, o que é que eles falam? Nem sabíamos que existia um Espírito Santo. Mas isso, o Espírito Santo já tinha vindo, né? Já, aqui tem uma passagem de Nicodemos antes de Pentecostes, a passagem de Paulo aqui encontrando esses discípulos depois de Pentecostes, mas eles eram discípulos de João Batista, né? Tinham recebido o batismo para uma conversão, para uma mudança de mentalidade, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda na vida deles. Eles nem conheciam, eles falaram, nem sabíamos que existia um Espírito Santo. E ali Paulo estende a mão sobre eles, e eles ficam cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, né? Começam a profetizar. E perguntaram para o Papa João 23, né? Um italiano, Angelo Roncalli, que é chamado Papa Sorriso, né? Perguntaram para ele o que a igreja mais necessitava nesses dias, o que o cristianismo mais necessitava. A resposta dele, que ele era muito chegado, muito ligado ao Espírito Santo, né? Amava o Espírito Santo. Ele falou que precisava que as pessoas conhecessem mais, se aprofundassem na doutrina do Espírito Santo, ou seja, conhecessem o Espírito Santo. Eu também um dia tinha essa ignorância com relação ao Espírito Santo. Só de ouvir falar, não sabia o quanto o Espírito Santo representaria para a minha vida. Não sabia quanto ele seria importante para você conhecer o Senhor. Dito isso, como nós precisamos do Espírito Santo? Muitas pessoas nem sabem nem dimensionar. Só depois realmente que tem essa experiência com esse Espírito Santo, ele sabe o quanto é necessitado do Espírito Santo, o quanto precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama sobre nossas vidas os dons. É o Espírito Santo que faz nossas vidas frutos de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de fidelidade, de bondade, de domínio próprio. É o Espírito Santo que nos leva a testemunhar Jesus. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inefáveis. Ou seja, vai até Deus. Um Deus indo até Deus por nós. É o Espírito Santo que nos consola. Ele que é o paráclito, ele que segura a outra ponta. É o Espírito Santo que é professor. Jesus falou que enviaria o Espírito Santo para ensinar e iria ensinar todas as coisas. Então, como nós precisamos do Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos conduz, nos direciona, nos molda a sermos filhos de Deus, como nós vamos ver aqui. Então, sem o Espírito Santo, nós somos míopes. A gente não vê um palmo à nossa frente em questões espirituais. Vivemos como muitos, né, como uma manada aí, indo para o matadouro. Porque a palavra também fala, né, quem tem o Espírito Santo julga todas as coisas, mas quem não tem, não julga. E a gente fala que para entrar no reino de Deus precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos moldar, precisa nos conduzir, precisa nos direcionar para entrar nesse reino aqui que Jesus estava falando. Entrar nesse reino é estar na casa do Pai, é estar na presença do Pai. Jesus é bem taxativo. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Mas lá na frente ele vai falar
quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Isso é condicionante. Quem não renascer pelo Espírito, quem não for conduzido, quem não for moldado pelo Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É de se questionar, é de parar para pensar. Sem o Espírito, nada é feito, porque é o Espírito que vai moldar, o Espírito é que vai conduzir, o Espírito que vai dar direcionamento para você entrar no reino de Deus. E aqui, nessa própria passagem, o Espírito Santo tem muitos símbolos, né? Quais são os símbolos do Espírito Santo que a gente pode ver? Lembrando assim rapidão, né? Vento, água, fogo, né? Aqui vai falar, né? Quem não nascer, o Senhor vai falar aqui, quem não renascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Lá na frente vai falar, o vento sopra onde quer. Porque o Senhor fez um trocadilho, né? É uma palavra grega chamada ruá, significa tanto espírito como vento. E o vento, ele molda. Tem determinados lugares que o vento batendo, ele vai moldando as serras, vai moldando os penhascos, né? A água onde passa também, ela vai moldando, vai fazendo seu caminho e moldando. O fogo, se você vai fazer uma espada, vai fazer às vezes qualquer objeto, primeiro tem que passar pelo fogo para poder amolecer, depois ser moldado. Então, a gente vê aqui nessa passagem essa função do Espírito, nos moldar. Nos moldar para sermos filhos de Deus. E no dia a dia a gente vê moldes, né? Quase tudo tem moldes. Se você pega uma peça de um carro, ela passou por um molde. Tem um molde para poder fabricar. Você pega um brinquedo, uma boneca, passou por um molde. Certo? E o primeiro a nos moldar, nossos pais, lá no início, que é chamado oleiro universal, o nosso Pai, nosso Deus. Quando pega no barro e formou o ser humano. E ele formou a sua imagem e semelhança. Moldou. Mas, para sermos filhos de Deus, é o Espírito Santo que nos molda. O Senhor, criando o gênero humano, formou ali do barro, pegou o barro, né, como oleiro e moldou. Mas para sermos filhos de Deus, tem que ser pelo Espírito Santo. Para sermos filhos de Deus, nós precisamos ser santos. A gente, se precisa aprender matemática, a gente procura um professor de matemática. Qualquer coisa que a gente precisa aprender, ou a gente vai lá, é num livro, é para ter uma formação. Mas para ser filhos de Deus, para ter o caráter que Deus espera de nós, tem um professor. E esse professor é o Espírito Santo. Quando nós precisamos, os nossos pais, eles nos formam também nosso caráter. A responsabilidade, nossos professores também contribuem para isso. Mas, para ser filho de Deus, para chegarmos ao caráter de Deus, para ser santo, existe um professor, Espírito Santo. Ele é o professor que nos leva a ser santo, que nos molda, que nos ensina a sermos santos. E essa questão é muito séria, tanto que vocês não precisam pegar a palavra. Lá em Romanos 8, 9b, né? Vai falar assim, se alguém não possui o Espírito Santo de Cristo, não é dele. Olha só, se alguém não possui o Espírito Santo de Cristo, não é dele. Mas na frente, Romanos 8,14, Paulo vai continuar falando. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então nós temos o Espírito Santo desde o nosso batismo. Mas não basta ter o Espírito Santo desde o nosso batismo. É preciso ser conduzido por Ele. É preciso ser moldado pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser filho de Deus. Para que nós tenhamos o caráter, assemelhar o caráter de Deus.
que é santidade, que é santo. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. E o Senhor, quando nos dava a palavra para essa reunião, para esse grupo de oração, Ele falava também da carne e do espírito, né? Que a gente pode ler lá em Gálatas. Vamos pegar a palavra lá em Gálatas 5. Gálatas 5, vamos ler do 16 ao 21. Página da Bíblia Maria, 1497. Gálatas 5, do 16 ao 21. Amém? Fala o seguinte: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. Alguma semelhança com o nosso tema? Deixe-se moldar pelo Espírito. Deixai-vos conduzir pelo Espírito. Seja manso, deixe-se conduzir. E não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. O que as praticam não herdarão o reino de Deus. Quem está na carne, certo? Não vai herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, nós precisamos ser filhos de Deus, precisamos ser conduzidos, deixar-nos conduzir, deixar-nos moldar pelo Espírito Santo. A carne é consequência dessa herança do pecado original. E a sua mentalidade é o mundo. Então, todas essas coisas aqui são frutos da carne, assim como o ódio, a falta de perdão, tudo aquilo, o pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, nos deixamos moldar pelo Espírito Santo, muitas vezes há uma luta. Eu tive essa luta no meu interior. Eu tive essa luta porque quando conheci o Senhor, eu tinha obras da carne na minha vida. E o Senhor queria me moldar, queria me modificar para que eu fosse realmente filho de Deus. Porque eu era um jovem legal, bacana, tinha muitos amigos, tinha muitas coisas, e a gente pensa que está vivendo a vida, está tudo normal. Mas quando a gente conhece o Senhor, o padrão do Senhor é diferente do nosso. Aí Ele nos mostra onde nós devemos mudar. O que é que tem que ser moldado? E isso gera muitas vezes uma luta, um conflito. É igual está falando aqui, que a carne ela é antagônica ao Espírito. E quando o Espírito vem nos moldar, uma briga, uma luta no nosso interior. Eu tive isso. Satisfazia os desejos da carne, mas depois vinha uma voz falar: puxa, isso aqui não está certo. Depois da minha conversão, que eu fui entender que o Espírito já estava me limpando. Já tinha uma briga no meu interior para que eu fosse moldado, para que eu fosse limpo, para que eu fosse santo, conduzido realmente pelo Espírito. Vamos pegar outra palavra, que está lá em Eclesiástico. Eclesiástico 15, 20 e 22. Página 883. O nosso tempo já está chegando ao final. Vou ler para vocês. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e Ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Quando pecamos, estamos na carne. Mas quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, estamos na santidade. Somos moldados
pelo Espírito Santo. Gente, se somos filhos, o filho, ele entra na casa do pai livremente, chega na casa do pai e entra, tem lá um quarto dele. Mas se não somos filhos, não somos moldados pelo Espírito Santo, é como o Senhor está falando aqui, não desejam multidão de filhos infiéis e inúteis. Quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos moldados pelo Espírito Santo, nós somos fiéis. Você é fiel ao seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, é fiel aos seus amigos, é fiel à igreja, é fiel ao Evangelho. Nós somos fiéis aos nossos superiores, nós somos fiéis nas nossas convicções que o Senhor colocou no nosso coração. Mas, quando não somos moldados pelo Espírito Santo, não somos conduzidos, direcionados, nosso desejo é outro, são os desejos da carne. E muitos, quando começam a ser moldados, que o Espírito Santo começa a mexer no seu interior, sente saudade da vida velha, desregrada, das orgias, do que podia fazer. Ele pensa que ali é liberdade, mas não, é escravidão. Com o Espírito, nós temos liberdade. Por quê? Porque temos disciplina, e disciplina é liberdade. Quando temos disciplina, nós somos Senhor. Porque nós fazemos o que queremos, porque nos doutrinamos. Mas, quando não temos o Espírito Santo na nossa vida, é uma vida desregrada, e você pensa que está vivendo, mas não, é escravidão, é morte, é pecado, é a vida velha, é o homem e a mulher velha. Então, irmãos, nós temos que nos deixar ser moldados. Quantas pessoas, às vezes aqui no grupo de oração mesmo, eu lembro de uma irmã, fazia até parte do núcleo, né? Que começou a andar, participou de um acampamento, sentiu aquele fogo do Espírito Santo querendo moldá-la, mas não perseverou. Quantos a gente não conhece que não perseveraram? Não deixaram se moldar, porque às vezes dói, exige renúncia, mas é para a sua salvação. E é maravilhoso ser conduzido pelo Espírito Santo. É maravilhoso ser filho de Deus. Porque a vida não é só aqui não. Aqui é o lugar da batalha, aqui é onde nós vivemos, aqui é onde nós vamos ser moldados, certo? Mas é uma passagem. Então a luta é aqui. Nós precisamos ser realmente conduzidos pelo Espírito Santo, nos moldados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Diante de tudo isso que a palavra nos falou, nos exortou, onde você tem que ser moldado, meu irmão, minha irmã? Onde você precisa que o Espírito Santo te molde? Às vezes é nos seus desejos. Porque quando nós somos moldados pelo Espírito Santo, nossos pensamentos, nossas palavras se tornam agradáveis a Deus. Quando vem um pensamento que não é agradável a Deus, logo nós o acusamos. Falei, não está certo. Se você tem esse conflito, muitas vezes, às vezes já está caminhando há muito tempo, mas às vezes vem aquele desejo de deixar tudo, voltar para a vida velha. Peça força ao Espírito Santo, é Ele que nos dá força, Ele que nos consola. Onde você precisa ser moldado? Nessa noite o Senhor quer te ouvir. Fala para Ele, Senhor, eu preciso ser moldado nesta área da minha vida. Eu preciso daquele que me molde para a vida eterna, para a santidade. Abra seus lábios agora, você também que está em casa. Você sabe onde você precisa ser moldado. Às vezes você precisa daquele que realmente é um moldador por excelência, que molda para sermos filhos de Deus, que é o Espírito Santo. Peça, então, eu preciso de Ti, Espírito Santo, que molde todo o meu viver, todo o meu ser. Abra seus lábios agora, irmãos. Fale para o Senhor. Em que área da sua vida você precisa ser moldado? Em que área da sua vida você precisa ser conduzido? Porque ali os frutos não estão sendo frutos de filhos de Deus,
mas frutos da carne, que leva ao pecado, que leva à morte, que leva ao afastamento de Deus. Fecha essa brecha. Fala para o inimigo: aqui não. Porque eu sou conduzido pelo Espírito Santo. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou filha de Deus. Aqui não tem vez. Renuncia ao pecado. Fala. Peça essa ajuda, porque o Espírito Santo veio para a nossa vida justamente para isso. Para nos consolar, para nos ajudar, para interceder por nós, para nos fortalecer, para nos dar força, para sermos santos, agradáveis a Deus, filhos de Deus, porque penetra nas coisas de Deus, nas coisas que são do alto.